da fé de Abraão, o pai da fé conhecido na Bíblia, que através dele tudo se iniciou para o teu povo. O Senhor escolheu um povo através de Abraão. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha hoje, nessa manhã, colocar sobre o coração dessa pessoa essa fé que faz com que ela seja inabalável. Meu Deus, essa fé que leva essa pessoa à vitória até no vale. O Davi dizia: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo nenhum, porque o Senhor está comigo. Jesus, manifesta-te com teu poder na vida dessa pessoa que chegou na tua casa, Pai, com medo de alguma coisa, o coração aflito, angustiado, apertado, Pai, porque tem enfrentado algumas batalhas, talvez físicas no corpo, ou quem sabe espiritual, ou até financeiro, familiar. Mas hoje é dia de libertação, hoje é dia de invocarmos o teu poder contra toda força diabólica. E se tem algum mal, alguma ação do inferno, algum trabalho feito contra essa pessoa, esse mal não pode suportar a tua presença. O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, é fogo, fogo consumidor, diz a tua palavra. O Senhor é fogo consumidor, não tem feitiço, bruxaria ou magia que possa contra o Senhor. Então vem sobre este lugar e visita, meu Deus, essa pessoa, esse homem, essa mulher, e faz a tua obra, e vem com esse poder tremendo, para que essa pessoa saia daqui alegre, Pai. Ela não vai sair daqui triste, ela vai sair daqui alegre, ela vai sair daqui sabendo o Deus que ela serve. Em nome de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele suprirá todas as vossas necessidades. Ele diz que faz de você mais que vencedor, mais que vencedora. Você não pode perder esse foco. O nosso Deus faz de nós mais que vencedores. Sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Não perca esse foco. Você veio para vencer, e Deus vai te dar essa vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado e amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa tarde. Bom dia. Amém, Jesus. Pode sentar. É que o sol está tão forte já, né? Que a gente já está dando boa tarde aqui, né? Mas glória a Deus, não estou reclamando do sol não, porque chuva forte também, a gente vê o estrago que faz aqui no Rio de Janeiro. Então vamos deixar Deus trabalhar com o tempo também, em nome de Jesus, né? Bom, tudo bem com vocês? Sim. Preparado para orar forte, repreender todo mal? Sim. Tem alguém triste aí? Não. Se tem, vai sair alegre, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é de alegria, não é de tristeza. Amém, pessoal? O nosso Deus quer ver você sorrindo, cabeça erguida. É lógico, as batalhas, eu tenho falado aqui com vocês já há uma semana. As batalhas, elas são, algumas delas até naturais. Não é que o diabo não esteja por trás, mas é algo que está no mundo. No mundo vai ter aflição, foi Jesus que disse isso, e a gente sabe. Mas tem coisas que a gente enfrenta às vezes, que a gente vê que não é normal. Tem ou não tem? Tem coisas que a gente enfrenta, que a gente vê, isso não é normal, tem alguma coisa esquisita, sobrenatural aqui, e a gente não crê em fantasmas, né? A gente sabe, como Jesus ensinou pra gente, que o diabo é o causador de todos os males. Então é importante você, a gente ter a consciência de que o diabo está sempre perto, sempre tentando colocar um pezinho assim para fora para você tropeçar, sempre tentando cegar os seus olhos para você cair no buraco, passar pelo buraco. Ele está sempre tentando colocar você numa cova. Mas é só lembrar, colocaram o Daniel numa cova, mas ele foi devorado pelos leões? Não, o diabo de vez em quando quer colocar você numa fornalha de fogo ardente. Aí é só lembrar do Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles entraram lá, mas entraram sem medo e saíram de lá sem nenhum fio de cabelo queimado. Deus não permitiu. Por quê? Porque Deus guarda aqueles que são deles.
Amém, Jesus? Ele guarda, Ele livra. Você tem que ter um cuidado muito grande, porque hoje a gente vive uma época muito violenta, com muito isso, muito aquilo outro, muito assalto disso, muito assalto de lá, muito homicídio, muita morte, muitos vícios, muitas drogas, né? E algumas delas até sendo exaltadas por certa parte da mídia e tudo mais. Mas diante de Deus isso tudo não é nada, irmãos. Amém, Jesus? Então é sair de casa colocando a vida na mão de Deus, trabalhar colocando a vida na mão de Deus e saber que Deus é que cuida da gente, e Ele cuida muito bem. Cuida ou não cuida? Amém? Vamos ler Romanos 12, que é um texto conhecido. Hoje eu não quero demorar meditando, eu quero só meditar em Romanos 12. Nem vou sair daqui de Romanos, vou ficar aqui em Romanos 12 com vocês, para a gente poder meditar bem, e versículo por versículo, e depois orar no nome do Senhor. Agora, vitória no vale, não esqueça, é para ter vitória no vale, hein? Você vai levar aquele sal daqui a pouquinho. Davi venceu 18.000 soldados no Vale do Sal, então é para usar com fé, tá? Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso ele chama de culto racional. Ele fala, esse é o nosso culto racional. Então, Deus começa falando pelo apóstolo Paulo, aqui aos Romanos, que eu tenho uma maneira de me apresentar a Ele. Amém, Jesus? Que eu não devo me apresentar a Ele de qualquer forma. Alguém pode lembrar assim, mas Jesus falou assim: vinde como estais, pastor. Tá, tudo bem, vinde como estais não significa que você tem que permanecer como você estava. Você vem como está, Ele te transforma, e agora você vai permanecer na presença dEle de outra maneira. Mas você vem com pecado, com coisa estranha, com pensamento errado, você vem como você está, com vícios, vem como você está. Mas Ele não estava validando a sua maneira de viver quando Ele falou isso. Ele estava dizendo o seguinte: eu vou cuidar de você, vem como está, e eu vou mudar completamente, e vou fazer você uma pessoa totalmente diferente. Diga amém, Jesus. Esses dias eu comentava aqui na igreja, até de uma mensagem do missionário, de que ele falava de que algumas gerações tiveram a sua força, e algumas, a força era a guerra, outra geração, a força era a riqueza, né? Mas a nossa geração, ele estava dizendo, a nossa geração, o mais forte, o maior poder da nossa geração tem sido as ideias. Uma pessoa ou um grupo de pessoas com uma ideia, conseguindo fixar essa ideia, domina até um país. Faz até com que outras pessoas tenham a loucura, né? Cometam a loucura de se explodir, matando muita gente. Mas isso é uma ideia plantada na mente daquela pessoa que acha que pode ser um homem-bomba. Você vê que coisa louca, né, irmão? Eu acho isso muito louco, né? Muito doido, né? Uma pessoa ser capaz de explodir e matar um monte de inocente, porque foi plantado na cabeça dele uma ideia. Você vê constantemente... tendo constantemente, se eu não me engano foi na Suíça agora, aconteceu isso, de uma pessoa entrar num colégio e sair atirando e matando um monte de criança, um monte de jovem. Olha o que o diabo colocou de ideia na cabeça de uma pessoa para fazer isso. E como que o diabo coloca essas ideias na cabeça? Às vezes é através da televisão mesmo, às vezes através de uma seita, ou sei lá, mais o que. Mas a ideia vai entrando, e o diabo está por trás de tudo isso. Jesus falou isso. E aí aquela ideia é tão forte, mas tão forte, que a pessoa comete uma loucura, ela muda o comportamento, muda completamente. Mas aí hoje, pensando nisso, Deus falou, tá bom, se a ideia hoje é o maior poder que todo mundo tem, que o mundo tem hoje, a nossa geração, são as ideias. Tudo bem, eu tenho então 66 livros com as ideias de Deus para colocar na minha vida. Amém, Jesus? Então deixa essas ideias entrarem, porque Ele quer que o meu culto a Ele seja, que eu me apresente a Ele com o meu corpo em sacrifício.
vivo. O que eu faço com a minha vida tem que ser algo que gera vida. Eu tenho que me apresentar vivo, não morto, vivo. Não morto no sentido de minha fé foi embora, não. Morto é vivo no sentido de estar com a fé lá em cima o tempo todo. Eu tenho que me apresentar ele vivo, santo, não pode estar em pecado, tem que sair em santidade e de uma maneira agradável aos olhos de Deus. A minha vida deve agradar a Deus. O que eu falo, o que eu faço deve agradar a Deus. Diga bem, Jesus. Não importa se você está no trânsito, no futebol ou no lazer e alguém te aborreceu muito, não importa se você está passando por situações gravíssimas, a sua vida deve agradar a Deus. Amém, pessoal? Apresentando o seu corpo vivo, santo e agradável. É assim que eu vou conseguir então alcançar de Deus o que eu preciso alcançar. Então qual é a maior arma de hoje da nossa geração? Segundo os estudiosos, as pessoas mais inteligentes, ou pelo menos supostamente mais inteligentes do que nós, que eu acho que todo humano é semelhança de Deus, é inteligente, não existe pessoa burra, para mim não existe. Existem pessoas que são, como é que eu vou dizer, preguiçosas, lentas, não querem aprender, mas se quiser, você vê que não existe pessoa boa, isso é conversa fiada, tá? Todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas tudo bem, isso é opinião minha. Mas os inteligentes então dizem que hoje o maior poder são as ideias. Tá bom, então ideia aqui, ó. São 66 livros de ideias para você colocar e começar a se santificar, começar a fazer o que é agradável a Deus. Então você tem ou tinha uma ideia, uma mania de resolver as coisas como seu papai resolvia, como seu vovô resolvia, como a vovó resolvia, e daquele jeito, às vezes até espalhafatoso, às vezes até violento, grosseiro. Mas agora você tem livros de Deus, que são ideias para mudar seu comportamento, para que você possa apresentar o seu corpo de uma maneira perfeita, que ele fala que é o seu culto racional, sacrifício vivo, santo e agradável. Amém, Jesus? Então nós somos um sacrifício para Deus, se a gente se apresenta desse jeito, e a gente agrada o Senhor. Agora olha o versículo 2. E ele fala assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja. Então você se apresenta vivo, santo e agradável, se você experimenta. Você pode falar isso comigo? Eu me apresento vivo, santo e agradável, e eu experimento. O que eu experimento? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu tenho essa experiência com Deus. Se eu me apresento o meu corpo como culto racional, vivo, santo e agradável, eu tenho uma experiência com Deus que agora vai ser agradável a mim. Então a minha vida agrada a Deus e Deus me agrada. Tem gente que não gosta de ouvir isso, sabia? Tem gente que acha que não precisa fazer nada para Deus operar. A pessoa acha, não, é minha vida, eu faço o que eu quiser, e Deus é bom, Ele querendo operar, vai operar, se não quiser, não opera, se quiser me cura, se não quiser me cura, a doença vem dele, a enfermidade vem dele, tudo vem dele. Oh, quem disse isso, que a enfermidade vem dele? Na Bíblia não está escrito que a enfermidade vem dele. Amém, Jesus? O que eu quero que você entenda hoje é: se eu me apresento como sacrifício vivo, santo e agradável, então eu agrado a Deus, Ele se agrada de mim. Aí ele fala que se eu então não me conformo e me transformo, eu começo a agradar a Deus, eu vou ser agradado de Deus, porque Ele vai me dar a experiência boa, agradável e perfeita, vontade de Deus. Então a vontade de Deus vem para a minha vida. Amém, Jesus? E eu começo a aproveitar. Coloca a NBV, a Nova Bíblia Viva, esse versículo 2, fica muito legal esse versículo 2, na Nova Bíblia Viva.
Vamos ler na tela. A Nova Bíblia Viva de Portugal. Diz assim, ó: não imitem a conduta e os costumes deste... Olha aí. Então eu estou na igreja, mas eu quero imitar, porque eu gosto tanto daquele jogador, daquela artista, daquela cantora, daquela atriz, daquele ator. Eu gosto tanto, eu vejo o meu vizinho fez isso assim, assim, assim. Olha, ele se deu bem. Eu sei que não é muito corretinho, mas também não é errado. É normal, é politicamente correto. E ele se deu bem, por que eu não posso me dar bem também? Você está imitando aqueles que não imitam a Deus. Você está imitando aquela coisa, você está permitindo que as ideias desse mundo entrem nas suas ideias, e você vai começar a ser dirigido pelas ideias desse mundo. Que alguém falou aí que é o maior poder da nossa geração, as ideias. Mas você tem o livro das ideias de Deus aqui. Deixa essas ideias entrarem. Mas ele se deu bem, mas deixa ele se dar bem, irmão. Você não tem nada a ver com a vida dos outros. Ele se deu bem, deixa ele, vai se dando bem. Mas é coisa errada, vai se dar bem até que vai se dar mal. Que é sempre assim, né? Quem está na vida errada vai se dar bem, vai se dar bem, vai se dar bem até que se dá mal. Quando se dá mal, derruba tudo que fez ele se dar bem. Tudo para trás é desfeito e quebra. Mas também, se não quebrar, o problema é dele. Amém, Jesus? Eu tenho um Deus, e é esse Deus que eu tenho que seguir. São as ideias desse Deus que eu tenho que olhar, e Ele tem as ideias, estão aqui, está aqui para a gente. Amém, Jesus? Então ele fala: não imitem a conduta. E, irmão, se eu tenho filho pequeno hoje, eu jamais deixarei meus filhos pequenos imitarem. Eu acho bonitinho. Não acho bonitinho não, está errado. Está errado. Pode falar sério com essa filhinha, com esse filhinho. Por que está imitando essa cantora do mundo? E você está achando bonitinho? Por que está imitando essa pessoa do mundo? E você está achando bonitinho? As ideias estão entrando. Sabe qual é o problema das crianças? Posso te falar quais são os problemas das crianças? Posso? Elas crescem. Se ela ficasse pequenininha, glória a Deus, eu teria meu filhinho pequenininho, lourinho, cabelo encaixeado, fofinho. Poxa vida, como eu queria meu filho de volta ali para poder apertar a bochecha dele, brincar com ele, correr com ele, jogar bola ali com ele. Mas meu filho já está com 33, acabou, está casado. Agora eu ainda jogo bola com ele, porque eu ainda jogo bola, né? Então ainda jogo bola com ele de vez em quando. Mas meu filho tem a vida dele, eu não me meto na vida dele mais. Mas quando ele era criança, não, eu cuidava, eu corria atrás, eu segurava para ele não atravessar a rua no meio dos carros. Ele fazia isso, se eu deixasse, ele fazia. Ele era bem levado, meu filho. Aí vem a minha filha. Poxa, minha filha toda fofinha, bonitinha, vontade de apertar minha filha o tempo todo. Só que a minha filha vai fazer 30. O problema das crianças é que elas crescem, irmãos. E se você deixar as ideias tomarem conta da mente delas, elas vão crescer com ideias erradas. Elas vão crescer imitando o mundo, a conduta do mundo. E é por isso que você tem visto jovens tão transviados, você entendeu, né? A palavra é porque essa palavra caiu em desuso, né? Essa palavra ninguém fala mais, essa palavra dos anos 80. E eu não sei porque que veio essa palavra aqui, mas são tão voltados para coisas estranhas, e todo mundo aplaudindo, achando normal. Todo mundo aplaudindo, achando normal. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Então assim, eu não posso. Eu vivo nesse mundo, tem internet, tem tudo, a gente convive com as pessoas, tá? Mas elas têm as suas condutas ditadas por esse mundo. Eu não posso ir pela cabeça delas. Eu tenho que ir pelas ideias de Deus, e as ideias de Deus estão diante de mim aqui.
Eu preciso saber como me conduzir. Ele fala assim: não imite a conduta. Eu tenho que saber como conduzir a minha vida nas ideias de Deus. Aqui, eu tenho que saber como me conduzir como marido, saber como me conduzir como, no cada uma das irmãs, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como empregado, como patrão, como amigo, como... Eu tenho que saber me conduzir. No meu caso, como pastor, eu tenho que saber me conduzir. Amém, Jesus? Mas com as ideias de Deus, não imitando o mundo, tanto na conduta quanto nos costumes. Nós temos costumes. Domingo é dia de igreja, domingo é dia de adorar. O mundo, domingo, que esse calor aí do Rio de Janeiro, é praia. É praia, cervejada. Tá, tudo bem, problema deles. A nossa não, o nosso costume é a igreja. Ah, mas eu quero pegar uma praia, não pode? Pode, e deve. A água da praia faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa saúde. Meter o pé na areia faz bem para a nossa saúde. Isso é provado cientificamente já. Mas primeiro, o nosso costume é domingo. Então vem no primeiro culto, depois vai para a praia. Se é uma pessoa, não é preguiçosa, vai para a praia, mas vem no culto depois, mas de preferência vem primeiro no culto. Primazia para Deus. Vem no culto das 7 e vai direto depois. Amém, Jesus? Agora não, a pessoa ela se distrai com as coisas do mundo de uma tal maneira que daqui a pouco está trocando uma coisa a coisa do mundo, trocando a igreja pelas coisas do mundo. A ideia vai entrar, irmão. E vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. De repente, estar na igreja não tem tanta importância mais, porque a ideia foi entrando. Eu me diverti bastante. Foi um domingo maravilhoso com a minha família, maravilhoso com os meus amigos. Aí a ideia foi entrando, de repente perdeu o valor estar na igreja todo domingo. Tem gente que não, irmão, tem gente que frequenta a igreja durante a semana e não vem domingo na igreja. As desculpas são as mais variadas que você possa imaginar. Parece que não é costume da pessoa. Se você não tem o costume de Deus, você vai pegar o costume do mundo. E ele está falando: não imitem a conduta, não imitem os costumes, não se conduza como o mundo se conduz, e não tenha costumes que o mundo tem. Eu visitei uma pessoa uma vez que tinha um costume de, antes do jantar e do almoço, tomar uma taça de vinho. Bom, para o mundo isso é normal, para mim não é. Alguém vai dizer assim: mas vários pastores, o problema é deles, irmão. Eu sigo Jesus, não sigo pastores. Não é, problema é deles. Quer beber cachaça? Vai beber cachaça. Isso é problema deles. Mas o pastor que eu conheço, ele diz que beber é normal. Beber é normal para ele, para mim não é. Vai catar coquinho. Amém, Jesus? Eu sei muito bem o que é viver nesse vício de bebida aí. Tive muitos vícios antes de me converter. Que eu vou dar colher de chá pro diabo, coisa nenhuma. Mas tem gente que, tá tudo bem, irmão. São costumes do mundo. Aí a pessoa falou assim: mas a desculpa da pessoa para mim. Não, pastor, mas que o cardiologista indicou porque é bom pro coração. Eu falei: irmão, o suco da uva 100% puro faz a mesma coisa. Pode perguntar ao seu cardiologista. Faz a mesma coisa. A mesma coisa. Porque é o fruto, é o produto da videira que faz bem para o coração. Não é a cachaça colocada no seu vinho. O cara não gostou, paciência, irmão. Perguntou, quem pergunta quer saber. E eu falei: o senhor podia muito bem não estar bebendo bebida alcoólica. O senhor não quer ser de Jesus? Bota um suco de uva 100% puro, que faz a mesma coisa para o coração, e o senhor pode beber à vontade. Amém, pessoal? Mas a pessoa não quer, sabe por que não quer? Porque está enraizada. A conduta e o costume desse mundo está enraizado na cabeça da pessoa. O mundo vai jogar muitas ideias. Se você deixar, a ideia do mundo te pega. E você agora vai achar que é normal. Vai trazer isso até para a sua vida espiritual e vai achar que aquilo é normal. Amém, Jesus? Vai ficar bêbado e vai achar que é a presença do Espírito Santo. Tá de brincadeira, irmão? Não. Tá dando para entender? Se é para se embriagar, vamos nos embriagar do Espírito Santo, como disse Paulo. Vamos nos embriagar da presença de Deus. E por aí vai.
Então assim, não imitem a conduta, não se conduza, não imite os costumes, esquece o costume desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova. E pessoa nova, irmãos. Você já me viu com essa camisa dos homens que vencem? Quem já me viu com essa camisa dos homens que vencem? Então, não é novo. Mas se eu tivesse feito outra camisa dos homens que vencem e tivesse chegado aqui, você não ia perceber a diferença? Porque aquela camisa seria a coisa nova. Gera diferença. As pessoas, elas percebem a diferença. Então, por que você está na igreja e nem seu familiar percebeu a diferença? Porque não aconteceu nada de novo. Entendeu? Sim ou não? Se eu estou com outra camisa dos homens que vencem, feita esse ano, e chego aqui agora, você ia bater aqui e olha assim, caramba, os homens já iam falar, bom, eu quero essa camisa, é nova, essa antiga eu já tenho do ano passado, mas eu quero essa camisa, é nova, porque é coisa nova, nunca viu. Então você vem para Jesus, e você agora diz que é de Jesus, mas as pessoas que estão em sua volta, não viu nada de novo. Viu a pessoa nervosa, continua apavorada, continua destrambelhada, continua xingando até. Crente com palavra torpe na boca. Mas o meu pastor, ele também faz, problema é dele. Vai procurar outra igreja. É ué. Se o seu pastor está fazendo coisa errada, vai procurar outra igreja. Não vem com desculpa porque o meu pastor está xingando, eu vou xingar também. Que conversa fiada é essa? A Bíblia fala que eu não tenho que ter palavra torpe na minha boca. Se o pastor xinga, vai procurar outra igreja. Quem te salva é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por você na cruz, não foi esse pastor não. É verdade, irmão. Amém, Jesus? Eu estou vendo um monte de crente desviado aí, fazendo um monte de besteira, porque no altar está sendo ensinado coisa errada, e a pessoa fica com essa desculpa, mas a minha igreja libera, o meu pastor libera. Não, está errado, vai procurar outra igreja. Não vou me desviar, vai desviar coisa nenhuma, vai procurar outra igreja mais séria, que tenha pastor que não bebe, que não xinga. Amém, Jesus? Eu estou calmo, não estou nervoso não. Diga amém. Não, porque não dá para falar uma coisa dessa sem falar sério, né, irmão? Sem ter um ímpeto maior, né? Pô, uma coisa dessa, aí fica aquela igreja enferma, sabe? Aquela igreja doente, aquela igreja que pula, que canta, que ri, mas que lá fora o cara só faz besteira e só dá mau exemplo. O cristão tem que dar bom exemplo mesmo. Não tem essa história de é um peso para mim. Não é um peso coisa nenhuma. O cristão tem que dar bom exemplo. Amém, Jesus? Isso não tem que ser pesado, não. A gente tem que ser coisa nova. Vamos lá, cada um, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, irmão. Tem que mostrar a diferença. Eu não sou mais aquele que senta no bar para beber. Eu não sou mais aquele que entra na favela para comprar drogas. Eu não sou mais aquele que anda se prostituindo. Não, eu sou uma coisa nova. E as pessoas viram isso. Meus irmãos, os não convertidos passaram a me respeitar quando viu que eu era algo novo, diferente. Diga amém? Ano passado me reuni com a minha família. Todo ano eu tento fazer isso. Eu tento. Já teve um ano de não conseguir, mas todo ano a gente tenta reunir pelo menos os irmãos. Começou só com os meus irmãos. São 7, mais família e tudo, já dá um povão, né? Mas depois a gente abriu para os primos, sobrinhos, tios. Então a coisa foi aumentada. As nossas reuniões hoje é a média de 60 pessoas, 50, 60 pessoas. Ampliou. Amém, Jesus? Mas na última reunião, o meu irmão, um dos meus irmãos, inclusive o não convertido, não frequenta a igreja, um dos meus irmãos chegou do meu lado e falou assim: estou com uma inveja. Eu falei: inveja, cara? Que é isso? Eu já ri, porque ele é brincalhão como eu. E ele falou assim: não, é que você mudou demais. Eu ainda vou ter isso. Você agora cuida do corpo, você agora não faz nada, não sei o quê. Eu falei assim: isso chama-se inveja santa. Você não quer o meu mal, mas você está querendo o que eu tenho. E eu tenho. Aí ele ficou me olhando assim. Amém, Jesus? De coisa nova,
diferente. A pessoa quer estar na igreja e servir a Deus, mas não quer o novo de Deus e não quer fazer a diferença, quer continuar a mesma coisa. Aí até familiar olha e não vê diferença. E alguém fala assim: seu irmão está na igreja, mas está pior do que antes. Poxa, que coisa triste, né, irmão? A pessoa fala isso da gente, né? Está na igreja, mas está pior do que antes. Mas isso existe. Ele está falando, mostrando. Peraí, volta lá um pouquinho. Então vamos lá. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada uma pessoa nova e diferente. Agora sim, passa. Nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz. E olha as ideias aí. Olha as ideias aí. Em tudo quanto faz e pensa. Então as minhas ideias que eu tinha, elas são trocadas pelas ideias de Deus. Diga amém, Jesus. Aqui estão as ideias de Deus para uma vida decente, para uma vida correta, para uma vida que vai abrir o céu para a gente. Aqui estão as ideias de Deus. Minha mente foi cheia de ideias do mundo, mas agora eu aceitei Jesus. Então eu sou novo, transformado, uma pessoa diferente, e eu começo a me encher, me renovar, né? Eu sou novo e todo dia me renovo. Eu fico novo de novo. Entendeu? Pastor, eu conheço crente que 30 anos já na igreja e só misericórdia. Mas quando ele começou, ele era assim? Talvez não. Quando ele começou, provavelmente ele fez tudo novo. Aí os anos estão se passando e a pessoa foi deixando novas ideias do mundo voltar. Aí aquele crente ficou agora um crente morno, frio, que faz tudo errado. Mas não era assim. Então ele quer que eu seja novo, diferente, e que todo dia eu seja novo de novo. Eu me renove em tudo que eu faço, e os meus pensamentos, as minhas ideias. Eu tenho que estar renovando as minhas ideias. Mas com as ideias de quem? E não renovando as minhas ideias imitando o mundo, querendo que o mundo tem, querendo fazer as coisas do mundo. Eu tenho que renovar minhas ideias com as ideias de Deus. São 66 livros que apresentam para a gente as ideias de Deus. Se a gente está na geração que o poder são as ideias, então a gente está feito. Ou como diriam os antigos, a gente está bem na fita. Amém, Jesus? Por quê? Porque é só vir para a igreja ouvir, ou então em casa parar e ler e pedir direção de Deus. E as novas ideias de Deus vão renovar você diariamente. E aquelas ideias erradas começam a perder força. Aquelas tentações carnais começam a perder força, porque no lugar de ligar a televisão naquele programa, você agora está com as ideias de Deus. No lugar de entrar no site, lá na internet, você está com as ideias de Deus. Aí aquelas coisas que você achava que eram fortes demais, você não conseguia controlar, que você não conseguia dominar, passou, quando eu vi, eu já fiz, porque é uma coisa muito forte, é um desejo muito grande. Isso tudo perde força. Perde força quando você troca as ideias do mundo pelas ideias de Deus. Amém, Jesus? Então comece a colocar as ideias de Deus dentro do seu coração. Seja novo e diferente. E todo dia seja novo e diferente. Se renove. Ele fala, uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Passa. Para fechar. E assim, somente assim, depois de tudo que eu falei, tá? Depois de tudo que eu falei, a gente está lendo a Nova Bíblia Viva de Portugal. Eu li a minha versão, por isso que eu estou pedindo você olhar na tela, a Nova Bíblia Viva de Portugal. O pessoal que vai assistir em casa, não sei se tem como depois na edição colocar. Tem? Se tiver como colocar, eu não entendo nada disso, mas o pessoal entende. Eles colocam então para o pessoal em casa ler na próxima, se entrar pelo YouTube, aliás, você tem que fazer a inscrição lá, hein? No canal, para poder pegar essas mensagens. Bom, aí ele fala no final do versículo, e assim vocês aprenderão, então é aprendizado, né? Vocês aprenderão de experiência própria. Olha aí, então você vai aprender na prática, não é assim que fala? Você não vai aprender só a teoria,
Deus não vai deixar você só na teoria. Deus vai te dar prática, experiência. De experiência própria, vocês vão aprender a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Isso aí não mudou. Isso aí está igual. A minha tradução. Presta atenção que eu vou te falar. Se você for ler a minha tradução diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parece que é tudo muito fácil. Mas essa versão, ela diz que é um aprendizado, é uma experiência própria, é um aprendizado não só com teoria. As ideias são plantadas, mas Deus dá aprendizado com experiência. Eu vou ter na prática a experiência de como conquistar de Deus a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não vai simplesmente aparecer na minha frente, entendeu? Ela não vai simplesmente aparecer na minha frente. A boa e perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus, ela não vai só aparecer porque eu comecei a frequentar uma igreja, porque eu dei uma oferta especial, porque eu agora passei a ser dizimista. Não, ela vai aparecer na sua frente quando você fizer esse sacrifício vivo, santo e agradável. Quando você começar, qual é o sacrifício? Aprender. O sacrifício é aprender. O sacrifício não é matar animais, mas não, isso aí acabou. Essa história acabou. O sacrifício agora é você ter tempo para Deus. Parar com essa história de dizer que eu não tenho tempo, não tem tempo. Não, para com isso. Tem que ter. É obrigatório ter tempo para Deus. Amém, Jesus? Para que você possa se esforçar para aprender e começar a ter não só as ideias. Isso é ideia. Coloca essas ideias na sua cabeça e aí começa a ter experiências. Aí você vai tendo experiências. Diga amém, Jesus? Eu fui para Alcântara esse dia cuidar dos meus sogros com a minha esposa. E a gente atrasou um pouco. Quando a gente sai muito cedo para evitar trânsito na Brasil e na linha amarela, que a gente pega a linha amarela. E a gente atrasou um pouquinho. Aí a gente pegou a linha amarela, não pegou trânsito. Quando foi chegar na linha vermelha para acesso à ponte Rio-Niterói, o trânsito estava todo travado. Aí ela falou: pô, a gente tinha que ter saído mais cedo. Eu falei: tudo bem, mas aconteceu alguma coisa, porque alguma coisa aconteceu isso aqui, que isso aqui também não é assim essa hora. A gente não saiu na hora que a gente gostaria de sair, mas não saiu tão mais tarde assim, tanto que a linha amarela estava tranquila. E a gente foi, mas demorou uns 15 a 20 minutos ali, só para sair daquele trechozinho e entrar na ponte do Rio-Niterói. Houve um acidente bem na subida da ponte. Eu olhei para ela e falei assim: se a gente tivesse saído na nossa hora, alguns minutos antes, será que a gente não estaria envolvido nesse acidente? E a gente chegou lá na casa do meu sogro na hora certa, para pegar eles, colocar no carro, levar para os exames, essas coisas que a gente foi fazer um monte de coisa com eles. Chegamos na hora certa, não chegamos atrasados. No final dos contos nós chegamos na hora certa. A gente ia chegar antes, mas chegamos ainda na hora, lá, tranquilo. E eu falei com ela, será que Deus não... Diga amém, Jesus? São experiências que você tem que levar em consideração. São experiências. Poxa, teve um tiroteio justamente onde ia passar. Está amarrado. Está amarrado por quê? Ele te livrou, Você ia passar por lá, mas não passou. E o tiroteio veio. Abençoa quem enfrentou aquela luta lá, mas não amarra não. Você tem que agradecer a Deus. Sei que na verdade caramba, se eu tivesse ido para lá, se não tivesse acontecido o que aconteceu aqui, eu estaria no meio do tiroteio. Entendeu? São experiências. Pessoas que... Eu atendi uma pessoa ontem e a pessoa estava preocupada com um problema de saúde. Só que eu já venho atendendo essa pessoa, né? E essa pessoa estava pedindo a Deus. É uma pessoa idosa, tá?
A primeira vez que eu atendi, alguns meses atrás, essa pessoa estava muito preocupada com a próstata, porque a noite inteira a pessoa não dormia e ficava indo para o banheiro urinar, e com dificuldade de urinar, mas toda hora ir para o banheiro urinar. E eu falei, meu Deus, está repreendido, vamos orar. E começamos a orar. Aí, acho que foi ontem. Aí essa pessoa liga pedindo atendimento de novo, aí eu atendi. Aí a pessoa falou assim, pastor, estou preocupado demais que eu não estou urinando à noite. Aí a pessoa estava desesperada, querendo ir para o médico e tudo mais. Aí eu falei assim, vamos lá, durante o dia, está urinando? Sim. Normal? Normal, não tem nada. E à noite? Não, à noite eu não estou urinando. Aí eu falei, mas à noite é para dormir, não é para urinar. Deus te curou, rapaz. Você passava a noite toda no banheiro, dificuldade, banheiro. A gente orou tantos meses orando, e agora Deus te curou. E você está reclamando de quê? Você quer voltar a acordar a noite toda e ficar indo para o banheiro a noite toda e não conseguindo fazer nada direito? Você está a noite inteira dormindo, agora está reclamando de quê? Aí eu escutei um silêncio do outro lado do telefone. Dá até para escutar o grilo. Aí eu falei assim, tem alguém aí? Sim, pastor, sim. Poxa vida, que bobo. Deus me curou e eu estou aqui querendo ir para a emergência. O senhor está louco, vai para a emergência, vê gente baleada, vê sangue para tudo quanto é lado, e o senhor está curado. Eu estou curado, pastor. Ele está curado, irmão. Pode ir, depois vai lá no médico constatar esse milagre. Você entende que a pessoa às vezes ela está, botando ideias. É uma baita de uma experiência. Ele fala, vocês vão aprender de experiência própria. A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, vocês vão aprender com experiência própria. Não é só com a experiência do outro, não. Fulano de tal, eu tive experiência porque ele falou o testemunho dele. Fulano de tal, não. Experiência sua. Deus quer que você tenha experiência. Experiência própria. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus estará sobre sua vida, não só na teoria. A teoria, ideias vão entrando, vai entrando. Se você estiver olhando para esse livro desse jeito, como as ideias de Deus, você vai ter essas ideias de Deus. Essas ideias de Deus vão substituir as ideias do mundo, e daqui a pouco Ele te dá experiências próprias, como essa que, de tanto ficar preocupado com a enfermidade e vendo a enfermidade dos outros, a pessoa achou que estava alguma coisa errada. Eu falei, não. Diga amém, Jesus. Eu até falei com ele outro dia, acho que foi Deus que mostrou isso antes. Propositalmente Deus mostrou isso antes. Eu vi uma médica falando que se você levanta uma vez por noite para urinar e volta e consegue dormir normalmente, você pode ficar tranquilo. Mas se começa a ser 2, 3, 4, você tem que se preocupar. Aí tem que avaliar o que está acontecendo. Mas se é uma vez só, que às vezes você bebeu água na hora errada, que tem gente que quer dormir bebendo 1 litro d'água, vai acordar de madrugada para urinar, né? Tem que beber água antes, algumas horas antes, e depois não beber mais. Então tem todo o cuidado. Mas no caso dele está tranquilo. Eu falei, de dia? Não, de dia está normal, estou indo lá, normal, bababá. Então, você foi curado, amigo. Fique em paz. E aí ele ficou em paz, parou com aquela paranoia de querer ir para o médico, e ficou tudo bem. Está dando para entender, sim ou não? É isso que eu estou falando. Aqui são as ideias. Então, se a nossa geração, o poder todo está nas ideias, então aqui tem as ideias. Pega as ideias de Deus, substitui as ideias do mundo, não aprenda com as ideias do mundo e fique com as ideias de Deus. Aí você vai aprender, Deus vai te dar experiência própria. Você vai trocando as ideias do mundo pelas ideias de Deus, e daqui a pouquinho você está cheio de experiência de Deus na sua vida. E Deus vai te curar, vai te libertar, vai te abençoar, vai te dar muitas ideias, muitas experiências próprias, em nome de Jesus. Diga amém? Você sabe que eu queria ir até o versículo 8 com você, mas eu acho que eu vou parar aqui. Eu acho que eu vou ver se sexta-feira que vem talvez eu volte nesse texto aí e termine a mensagem, porque eu ia até o versículo 8. Tem umas 2 coisas aqui ainda, ou 3,
muito importante que eu quero que você veja, mas vai estragar. Eu acho que vai estragar. Deus está colocando o coração para parar aqui. Vamos parar só nesse versículo 2 aqui, tá bom? Vamos entrar em oração agora, no nome de Jesus.